A defesa de posições que se opõem não torna o defendido verdade, apenas que existem duas posições. Veja, a defesa, olha o que foi dito agora para você, a defesa de posições que se opõem, como a direita e a esquerda, não torna o defendido verdade, apenas que existem duas posições. Continuarão a se opor, uma será a verdade absoluta e a outra a transformação da verdade absoluta em um conceito relativo, ou seja, uma mentira. Pois o que se opõe à verdade é mentira. É isso que Jesus, aqui está sendo colocado a você, os entre versículos. É tudo que Jesus, pelo Espírito Santo de Deus me revelando, procurou explicar a Nicodemos quando ele, porque ninguém ficou sem resposta diante de Jesus. Muitas vezes até o próprio silêncio de Jesus foi uma resposta. Mas que, buscando em espírito, nós teremos a verdade absoluta. Uma mentira, pois que se opõe à verdade, é a mentira. E não se pode suavizar algo que apostatou da verdade. Algo que sai da verdade, que apóstata da verdade, é uma mentira. Não se pode suavizar. Essa é a verdade e essa é a verdade relativa. Não, não é assim. Essa é a verdade e essa é a mentira. Não existe relativismo, não tem como relativar, suavizar algo que apostatou da sua própria natureza. Ora, se eu nasci direita, eu vou morrer direita, mesmo que eu arranque a mão direita daqui e coloque uma esquerda aqui, vai continuar sendo uma esquerda implantada num braço direito. Nunca vai ser igual à mão direita. Você nunca vai apostatar da natureza, da criação de Deus. Não torna possível em um mesmo ser existir duas posições, ou será uma ou outra. Não serão duas verdades, mas uma verdade que mostra existir duas posições. Ninguém pode ser direito e esquerdo ao mesmo tempo, assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Há como dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço? Então não tem como no mesmo corpo existir duas naturezas. Não tem como em dois corpos existir, em um mesmo corpo existir duas naturezas. Embora muitos sejam enganados pelo espírito maligno de Satanás no mundo, porque o mundo jaz do maligno, são enganados, pensando ter neles um sentimento diferente do que a sua natureza deveria governar. Porém, eles negam a própria natureza, apostatam da sua própria natureza e decidem seguir a Satanás. Mas isso não torna o que eles dizem que sentem uma verdade, apenas que aquilo que eles defendem como verdade é uma mentira. E isso será julgado naquele dia pelo Senhor. Ele julgará vivos e mortos, segundo a verdade absoluta, segundo o espelho que é a sua palavra. Sempre existirá a diferença da natureza direita em uma e a natureza esquerda em outra. Não esqueço, sempre existirá a diferença da natureza direita em uma e a natureza esquerda em outra. E eu dei o exemplo da mão direita e a mão esquerda, por quê? Porque na Bíblia nós temos como uma simbologia, como uma luz para o nosso entendimento, a destra, a direita, como um poder de Deus, e a esquerda
como afastamento de Deus. Então, você estará na direita ou você estará na esquerda, mas nunca você poderá estar nas duas. E nunca vai haver em você as duas, ou uma ou outra. Mesmo que o feito da direita no lugar da esquerda se parece, nunca será igual. Então, nós podemos entender a diferença que o mundo criou o que chamam de verdade relativa, e que essa verdade relativa se opõe à verdade absoluta, que iniciou lá no Éden. Porém, seu conceito não cabe em si mesmo, que nós vimos. Não cabe, porque é algo que não pode ser, não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é verdade ou é mentira. E algo deve ser visto como... E algo que deve ser visto como relativo nunca será total, nunca será completa. E a verdade que nasce completa, ela o é em si mesmo. Nada a pode contrariar. A verdade nasce completa. E ela o é verdade em si mesmo. Nada pode contrariar. A verdade é a natureza de Deus. A verdade é a criação de Deus. Outro exemplo é o próprio conceito de criacionismo ou evolucionismo. Veja, nós temos a palavra do Senhor, começou-se escrita cerca de 1495 anos antes de Cristo, por Moisés, e encerrou o cânone das Escrituras em aproximadamente 90, 95 depois de Cristo, pelo apóstolo João. Correto? 2000 anos de Escrituras, e agora mais 2025 anos agora de uso dessas Escrituras, e a verdade continua a mesma. Nunca mudou, nem um J e nem um tio, e nem mudará, porque Jesus disse que passará céus e terra e a sua palavra não vai passar, e nem um J nem um tio vai ser tirado. E diz mais, ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa ao livro dessa lei. Então, porém, e ele permanece igual. E o homem buscou com todo o avanço da tecnologia, das ciências e tudo que tem à sua disposição, e busca provar que não é verdade o que está escrito aqui. E não consegue provar. E para provar que Deus existe, nós buscamos somente o quê? O que tem criado, que o homem não consegue dizer como foi criado. Então ele mesmo já admite que deve ter existido um Criador. Os cientistas, muitos começaram estudando a palavra de Deus e acabaram se convertendo, porque tiveram que se render ao poder criacionista de Deus. E já o evolucionismo, agora, mal saiu no ano de 1756, se eu não me falha a memória, mal saiu o livro de Charles Darwin, e agora, apenas 3 séculos depois, apenas 300 anos depois, já toda a ciência se debruçando em cima durante esses 3 séculos, não conseguiram provar o que Charles Darwin disse. E colocaram nos livros escolares como sendo uma ciência exata. E agora estão envergonhados porque não conseguiram provar. Então, não conseguiram provar pela ciência, foram para a paleontologia, para encontrar os fósseis, então, da evolução humana. Porque se o homem era um macaco primeiro e evoluiu, foi evoluindo, durante essa evolução, tinha que haver fósseis. Por que tinha que haver fósseis? Porque existem fósseis até dos dinossauros, dos grandes animais que relata na Bíblia a existência dos grandes animais. Então nós aceitamos os dinossauros, aceitamos todos os grandes animais, aceitamos que houve época que havia gigantes na face da Terra também. E por que aceitamos? Porque há fósseis. Há
prova física, material de Jesus Cristo na face da terra, a prova da existência de Davi, a prova da existência de Abraão, e não há uma prova do evolucionismo pela paleontologia. Então os cientistas ficaram envergonhados. Porém, ainda não escreveram que estão envergonhados, mas ficaram envergonhados. Muitos se converteram a Jesus Cristo porque estudaram para derrubar Jesus Cristo. Então, por quê? Porque a verdade absoluta sempre aparece. E ela sempre aparecerá. A verdade sempre será revelada. Não há como fugir da verdade.